Graça e paz, meus amados irmãos que estão reunidos na sua casa para esse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Queremos convidá-lo a orar conosco nessa noite, oração de gratidão por tudo que o Senhor tem nos feito. E nessa oportunidade estaremos também agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos missionários Edivan e Daisy, tem trabalhado lá na Índia e pelas últimas notícias estão atendendo os nossos irmãos indianos carentes. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que têm sido instrumentos na mão de Deus para poder amenizar o sofrimento daquele povo. Vamos orar? Deus, nós te bendizemos nessa noite. Louvamos-te, ó Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Nessa noite em que iremos estudar a tua palavra, o nosso coração se enche de alegria, porque à medida que consultamos a tua palavra, mais conhecemos o Senhor. Ó Deus, obrigado pela tua grandeza e majestade, que em igual proporção se revela em misericórdia para com os teus filhos. Te louvamos pela vida dos teus filhos, lá na Índia, em Calcutá, os irmãos Edivan e Daisy, que têm trabalhado na tua seara, que eles sejam agraciados pelo Senhor e cuidados pelo Senhor ali naquele local, que sejam instrumentos do Senhor para amenizar o sofrimento daquele povo. Te louvamos, ó Deus, por nós que estamos aqui, instruídos pela tua palavra, e quando voltarmos a reunir fisicamente, teremos a alegria de reencontrar os nossos irmãos. Mas, ó Deus, estamos felizes por reunirmos diante da tua presença, a fim de estudarmos a tua palavra. Louvado seja o teu nome pela tua providência, louvado seja o teu nome pelo teu cuidado em nossas vidas. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. O Salmo de número 103, Salmo de número 103, é o salmo para a nossa meditação. Diz-nos a palavra do Senhor: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e de misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas soplando nela o vento, desaparece e não conhecerá, daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo.
Bendigam o Senhor, os seus anjos valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendigam o nome o Senhor, todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Louvado seja o Senhor pela leitura da sua palavra. Nos rendemos com alegria à leitura da palavra do Senhor que nos traz edificação nessa noite. Cantemos o hino de número 49 do nosso novo cântico. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. É soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. Ele o supremo guiando, com seu imenso poder, todos avantes, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Louvado seja Deus pela canção que nos eleva a alma e nos dá a garantia de que a nossa vitória é concedida pelo o nosso Deus eterno. O Salmo de número 103 que lemos no versículo 110, do versículo 10, nos ensina que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. O versículo 11 diz que quanto se alteia o céu e se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Esse é o Deus a quem nós servimos, que não
retribui segundo os nossos pecados, pois se Ele assim o fizesse, seríamos terminantemente consumidos pelo furor da sua ira. Deus tem a preferência por revelar a sua misericórdia aos seus filhos, a fim de que seus filhos sejam disciplinados e passem a amá-lo de acordo com a convicção do seu coração. Oremos ao Senhor, reconheçamos o favor divino sobre nossas vidas. Queremos nessa oportunidade também orar pelo Marcos Vinícius. Chegou-nos a notícia de que ele sofreu um acidente de moto e está já medicado e internado. Pedimos então o favor de Deus para que ele se recupere inteiramente desse acidente e retorne em segurança para o seu lar, ao convívio dos seus parentes. Oremos ao Senhor. Deus, nós reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos que somos pequenos e reconhecemos, ó Deus, que Tu és o Deus grandioso, que devemos temer de todo o nosso coração e amá-lo pelo que Tu és e que Tu fizestes em nossa vida por meio de Cristo. Louvamos-te, ó Deus, porque o Teu perdão se consumou na cruz do Calvário. E nos rendemos diante da Tua majestade, porque nós não merecíamos o sacrifício do Seu Filho. E não foi pelos nossos merecimentos que Ele o realizou, mas foi tão somente pela Tua graça, a fim de que meros mortais tivessem a esperança da eternidade contigo. Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor nos torne prontos a obedecer a Tua palavra para seguirmos na caminhada proposta para o alvo que é Cristo Jesus, o Senhor, que nos conduz à eternidade e ao passo de estarmos contigo, vivendo em delícias nos céus. Pai, nós te pedimos pelo Marcos Vinícius, queremos interceder pela vida do Marcos Vinícius, que sofreu um acidente de moto, está no hospital e Tu conheces muito bem, Tu sabes o que está acontecendo com ele neste momento. Rogamos pela Tua misericórdia, rogamos pela Tua graça, pela recuperação completa do Marcos Vinícius e que ele possa estar retornando o mais breve possível ao convívio dos seus familiares. Pedimos pela Tua graça e reconhecemos o Teu favor grandioso em nossas vidas. E sabemos que todas as coisas são possíveis para o Senhor. Por isso nos achegamos a Ti. Quando as nossas opções chegam ao fim e recorremos então, ó Pai, à Tua ação sobre as nossas vidas e dos nossos queridos. Pedimos que o Senhor nos atenda segundo a nossa necessidade e com a multidão da Sua misericórdia, nós Te oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. O hino de número 108, nos dá a satisfação no Senhor, apesar da adversidade. Se, pois, amas doce, me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus,
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, o certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Graças a Deus que a nossa felicidade não está restrita a circunstâncias favoráveis, mas a nossa satisfação no Senhor está no fato dele permanecer conosco em todos os momentos da nossa vida, e nos momentos mais críticos da nossa vida, nós podemos percebê-lo bem presente em nós, nos dirigindo e nos conduzindo no nosso caminhar. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. Louvado seja Deus pela vida da igreja do Senhor aqui na terra. Apocalipse, no capítulo 16, Apocalipse, no capítulo 16, do versículos 12 ao versículo 16, é o texto da nossa reflexão. 16, a partir do versículo 12 ao 16, nós estaremos refletindo sobre essa palavra. Leia comigo o texto da palavra de Deus. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta
e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Palavra do Senhor para a nossa reflexão. Estaremos entrando então no nosso estudo da Palavra de Deus, e nesse estudo nós estaremos tratando esses textos com os irmãos. Nós vamos passar agora ao estudo doutrinário. Queremos que você esteja preparado. O texto nós já lemos, que se refere ao 6º flagelo ou a 6ª taça da ira de Deus. Pode passar? Pode passar, já lemos esse texto. Queridos, nós vemos as 2 figuras de áreas geográficas mencionadas no livro de Apocalipse, capítulo 16, como o local de ajuntamento dos reis do Oriente e se juntando com os reis do mundo inteiro para guerrear com os santos, no lugar onde Deus determinou o destino final da batalha final, onde Ele estará ceifando a vida daqueles que estarão se voltando contra o seu nome, e enquanto isso acontece, Ele está protegendo a sua igreja e levando a sua igreja para junto dele. Essas 2 figuras geográficas, o rio Eufrates e o Armagedon, são áreas e lugares geográficos mencionados então no livro de Apocalipse, que nos faz pensar se esses nomes devem ser interpretados da maneira literal, do jeito que nós estamos lendo, ou figuradamente. O modo como nós acreditamos é que João cita esses lugares e nomes específicos de maneira literal, né? O rio Eufrates trazendo, sim, uma significação espiritual para esse momento em que Deus está determinando o desfecho da história. Os profetas já do Antigo Testamento, veterotestamentários, eles de maneira direta e indiretamente já predisseram a seca do Eufrates e das águas da Babilônia. Isso aconteceu nos textos que está aí, os textos que estão já diante de você, não é? Mas essa profecia se cumpriu nos dias de Ciro, rei da Pérsia, em 539, quando ele cruzou o Eufrates para vencer a Babilônia e tirar então o poder da Babilônia, passando então uma dinastia dos medos e dos persas, tá bom? O nome Armagedon é o equivalente hebraico ao monte de Megido, né? E aí nós também vimos que esse nome pode ser um nome que tenha muito mais uma significação espiritual do que literalmente um lugar físico que Deus estabeleceu para a grande batalha, né? Pode passar? No contexto, a secagem do rio Eufrates funciona como símbolo
permitindo que as forças anticristãs vão à guerra para enganar, se possível for até mesmo os cristãos. 3 espíritos maus saem da boca para juntar-se aos reis do mundo inteiro em batalha. Batalha daqueles que fazem oposição a Deus. E veja, está determinado que esse é o grande dia, no versículo 14, dizendo que este é o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o dia determinado por Deus para o desfecho da história. Da mesma forma, os crentes são advertidos enquanto os espíritos dos demônios estão aliciando o seu exército terreno para a batalha. A igreja também é advertida para permanecer despertos, para que não sejam apanhados desprevenidamente. O que nós não podemos confundir, queridos, é que nós podemos deixar para a última hora para nos prepararmos. Esse versículo não significa isso. E a minha preocupação com alguns cristãos é exatamente essa visão de que precisa olhar os sinais para poder tomar alguma atitude. O crente, ele é vigilante através da sua vida de santidade. Tá? Essa vigilância não é no intuito de identificar os sinais e nos consertarmos com Deus para sermos salvos. Mas como servos do Senhor, estarmos atentos a esses sinais para não sermos enganados e apanhados de maneira desprevenida pelo nosso inimigo. Nós vimos também que nesse texto o código moral da lei de Deus cessou de influenciar a sociedade em geral. Ou seja, a palavra de Deus foi tirada e o ministério ou o mistério da iniquidade está em operação e em plena força. Segundo Tessalonicenses 2,7, nós encontramos a referência ao homem da iniquidade, que seria a força de oposição a Deus. Então, nós percebemos que nós estamos caminhando para esse desfecho. A lei de Deus, está cada dia mais alijada, deixada de lado, e o que prevalece mais é um mundo afundado em mais pecado, e isso não é para que a igreja esteja admirada, é a palavra de Deus se cumprindo. Vamos então trabalhar os versículos detidamente. O versículo 12, o apóstolo João diz que o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Olha que coisa interessante. O 6º anjo, ele provê o caminho para a batalha, ainda que os reis tenham sido aliciados pelo inimigo para este enfrentamento. É Deus quem prepara o ambiente para que a batalha comece. Às vezes nós temos a ilusão de achar que o inimigo, com todo o seu poder, com toda a sua artimanha, faz as coisas acontecerem segundo a sua própria vontade. Não, queridos, não. A palavra nos ensina que Deus mesmo preparou o caminho para que essa batalha acontecesse, porque até o inimigo serve aos propósitos divinos. O pastor não tem cansado de dizer isso durante todo o estudo. O pastor não tem cansado de dizer essas coisas durante todo o livro de Apocalipse. Cremos que Deus tem os seus propósitos e o inimigo, Satanás, com toda a sua força, com todo o seu poder, é mero instrumento na mão de Deus para o
cumprimento dos seus santos propósitos. João, então, fornece uma pista com sua referência aos reis do mundo inteiro, sendo congregados pelos espíritos maus para a batalha. Está lá no versículo 13 e 14, nós ainda iremos ler de maneira detida. E os reis do Oriente, os reis do mundo, são as forças armadas contra o cristianismo. Não parece mera coincidência que o mundo tem se voltado contra a igreja. Você vê isso em todo lugar. E às vezes você fala assim, mas no Brasil isso não acontece, né, pastor? No Brasil essa situação não acontece. O Brasil ele sofre de um outro problema, que é o esfriamento espiritual, uma indiferença espiritual. Ou seja, a igreja tem a sua credibilidade, contudo, essa igreja ainda tem sido irrelevante no que se refere à sua missão de influenciar o mundo. Por que fazer uma oposição a uma instituição que não mostra resistência à sociedade? Então, o Brasil está sofrendo um outro tipo de tentação do inimigo, que é a frieza espiritual, é a indiferença quanto às questões da palavra de Deus. Nós costumamos ver as pessoas dizer que o Brasil é um país majoritariamente cristão. É claro que se você for peneirar isso, né, o joio vai cair e realmente você não vai ver essa realidade se concretizando, não. Cristãos não são aqueles que dizem que são aqueles que, provados na hora da dificuldade, se mostram fiéis ao mandamento divino. Então, o Brasil é um país que professa o cristianismo, na sua maioria? Sim. Mas é um país que ainda não teve peneirada a igreja, a fim de que o joio realmente saia da igreja e se prevaleça aqueles que são fiéis. E se isso acontecer, queridos, creia, o Brasil deixa de ser um país majoritariamente cristão. Tá bom? Juntas, né, os reis da terra e os espíritos imundos, eles buscam o propósito de arruinar a igreja. Conseguem? Não. A ideia do texto é mostrar que o próprio texto do Senhor Jesus diz, olha, se possível fosse, enganaria muitos. Nós vamos ver detidamente a qualidade ou a qualificação desses espíritos de demônios, na sua atuação, e como ele poderia enganar a muitas pessoas que estão do lado do cristianismo. E isso mostra que, no momento da prova, queridos, muitas pessoas se enganarão, tá bom? Versículo 13 e 14, nós encontramos então a descrição do apóstolo João dizendo, olha, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E João usa então o símbolo dos 3 espíritos imundos, que são porta-vozes, e compara esse trio a 3 rãs. Já falamos sobre esse próximo ponto, e é bom a gente se deter um pouquinho, porque você vai entender qual é a figura que eles usam da Trindade. Olha, Satanás faz mais uma imitação da Trindade, né? Os espíritos de demônios, no versículo 13, nós encontramos que eles saem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Ou seja, uma imitação barata
da Trindade Santíssima, né? No versículo 14, está descrito que eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses espíritos, ele têm poderes. E veja, eles operam milagres, são milagreiros, fato pelo qual ele enganará e seduzirá os reis da terra. E muitas pessoas que se dizem confiar no Deus Todo-Poderoso, irmãos. Esse é o momento da separação, em que acontecerá o esfriamento natural das pessoas que se dizem crentes e não são. Pode passar, irmão? O versículo 15, nós encontramos um alerta do Senhor Jesus se dirigindo à igreja. E todas as vezes que nós encontramos um fato desse, nós encontramos, então, denominamos um prelúdio ou interlúdio, que significa uma interrupção do assunto para comunicar à igreja que, enquanto todas essas coisas estão acontecendo, a igreja tem o seu lugar, a igreja está colocada na terra, mas goza da proteção de Deus. E aí nós temos o aviso do Senhor Jesus dizendo: eu venho como ladrão. Bem-aventurado ou feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Jesus fala aos crentes na terra. Jesus lembra à igreja que a sua vinda será semelhante à de um ladrão. Isso significa que Jesus está apontando que a sua vinda será súbita e inesperada. Inesperada, queridos, não pelo fato da igreja não desejar e esperar, mas o fato de que será surpresa para todo mundo esse evento, né? E a igreja, mesmo que não tenha nenhuma noção de quando Cristo virá, a igreja deve ansiar pela volta do Senhor Jesus, amar a volta do Senhor Jesus. Uma coisa é que isso será súbito e inesperado para todo mundo, sim, mas como algo que a igreja deseja e espera. A igreja tem esperado por esse momento. Então, diferentemente do mundo que está aí vivendo a sua rotina, e diante das dificuldades, das lutas e das provações, nós cremos que a igreja do Senhor está esperando pelo seu grande livramento. O versículo 16... Aliás, ainda no versículo 15, pode passar? Isso. Volta um pouquinho. Isso. Jesus está declarando à igreja bem-aventurada se a igreja for vigilante. Isso é interessante, que Jesus está advertindo os cristãos para que espiritualmente estejam despertos, para identificar os sinais, na certeza de que o seu Senhor está voltando. A bem-aventurança, a felicidade não é para aquele que deixa para a última hora para se preparar. Veja, bem-aventurado aquele que for encontrado, preparado, vigilante, que está vigilante, né? E guarda as suas vestes, ou seja, é o critério de santidade, de cuidado com as coisas de Deus. A igreja precisa acordar para essa realidade. Precisamos viver hoje como se Cristo voltasse a qualquer momento. Às vezes nós queremos olhar os sinais, e esses sinais que determinam possivelmente a volta de Cristo, são sinais em que as pessoas começam a querer se consagrar mais, a querer buscar mais a Deus, e esse é um grande problema. A igreja, ela não pode viver dentro desse critério, porque a igreja que serve aos propósitos de Deus, de alguma forma ela vai para a eternidade.
Se não for pelo momento de Cristo voltar para buscar todos, vai ser pelo momento da sua morte, que ele desliga totalmente dessa terra e depois disso não tem mais nada o que fazer. A preparação do crente não é para a volta de Jesus quando ele virá buscar toda a sua igreja, mas é para a volta de Jesus quando individualmente ele vier te buscar, te desligar dessa terra e te levar para a eternidade junto com ele, ainda que não seja junto com os outros. A vigilância se refere a isso. Nós não podemos imaginar que a nossa saúde hoje nos garanta uma vida que vai levar-nos até os 80 anos de idade. Né? Essa é um grande engano. Os jovens costumam pensar assim. E às vezes na igreja a gente tem essa dificuldade. Os jovens têm esse pensamento de que tem muita coisa pela frente, muita vida para viver. Nós estamos passando um problema de luta muito grande no meu contexto familiar, de um pastor de 48 anos, né, com muito potencial, que está aí com a doença de Covid-19, e a sensação é a mesma, a nossa sensação é a mesma, né? Um homem cheio de potencial na obra de Deus, que, ao nosso ver, pode realizar muitas coisas. Está em coma, irmãos. Nós queremos crer que Deus tem seus propósitos, os seus mistérios, e que Ele, na sua soberania, pode reverter esse quadro, como Ele já reverteu de tantas outras pessoas, poderá, assim, reverter do nosso irmão querido e pastor Márcio. Essas pessoas não somente vigiam, mas também guardam as suas roupas para que não ande nu e a sua vergonha não seja exposta. A alusão é de estar espiritualmente vestido com a palavra de Deus. O que isso significa? A palavra de Deus me municia. Né? Assim como Paulo em Efésios aponta como a armadura de Deus para que possamos resistir aos dias maus, a palavra é aquela que nós usamos como vestes espirituais, modelo de santidade, né? Que nos inspira a andar segundo as regras do Evangelho. E a palavra de Deus é a fonte que nós encontramos essas regras, né? De modo que quando o tentador chegar com suas imposturas e fraudes, o crente deve ser capaz de prestar atenção e frustrar os ataques diabólicos. Né? Então, essa é uma ideia importante. A palavra de Deus, ela é a nossa ferramenta para nos revestirmos de Deus. Ela é a nossa ferramenta para estarmos municiados contra qualquer tentativa de Satanás em fraudar, não é? E isso está muito bem vinculado, queridos, com o poder dos 3 espíritos imundos. Vejam, eles têm poder para quê? Eles têm poder, lá no versículo 14, de operar sinais. Né? Ou seja, se no meio do mundo esses demônios costumam operar sinais semelhantes ao que se opera dentro da igreja, então ele pode muito bem seduzir e enganar as pessoas. Por que a palavra de Deus é importante como manuseio da igreja? Ela é importante para que quando isso acontecer, você saiba discernir o que é um milagre espiritual da parte de Deus ou um sinal definitivamente diabólico, com o intuito de enganar, de iludir, de chamar para o seu lado, para a batalha desse grande dia. E aí, queridos, é importante a gente trabalhar essa ideia que todos os dias nós nos vemos seduzidos por essa realidade. Quantas pessoas já têm trabalhado essa questão de indiferença com o Evangelho e achando que vai ter a oportunidade e tempo para poder se reconciliar com Deus? Eu fico triste quando as pessoas me dizem isso. Eu encontro pessoas que falam assim, né? Que terá tempo de voltar para a igreja. Querido, a gente não sabe o dia de amanhã.
A gente não tem condição de dizer o que nós vamos fazer daqui a 10 minutos, se vamos estar vivos ou não. E isso é importante para a igreja de Deus. A vigilância não é aquilo que te traz uma segurança e te dá o sentimento de que você tem tempo para realizar e se comprometer com Deus, enquanto você agora tem que dar prioridade aos seus desejos, às suas conquistas, aos seus objetivos. Prioridade é o reino de Deus. Prioridade da sua vida, de todo crente, deve ser o reino de Deus. O versículo 16, terminando então o termo utilizado, nós vemos aí o termo em que eles se ajuntam, né? Então se ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. É um lugar onde há pouca informação, na verdade, somente uma informação em toda a Bíblia, né? Mas significa o modo pelo qual Deus livra o seu povo do mal. E há uma estreita ligação com a travessia do Mar Vermelho. Veja, o anjo derrama a sua taça, seca o rio para que se possibilite os exércitos opositores a Deus se ajuntar e juntamente com os espíritos inimigos. A alusão, ela é uma alusão, uma figura muito parecida com o que aconteceu na libertação de Deus ao povo de Israel no Egito. Passaram, chegaram de frente ao Mar Vermelho, o mar se abre, e enquanto o povo está marchando para atravessar o Mar Vermelho, os inimigos vão atrás e eles são consumidos pelas águas, né? Eles são afogados pelas águas. Então essa é uma figura de linguagem. O que pode significar esse Armagedon? O Armagedon é o lugar em que Deus definitivamente dará desfecho dessa história. É uma batalha que tem um vencedor, né? Pois é o próprio Deus que prepara o caminho para que isso aconteça. Às vezes nós imaginamos, nessa guerra aí, não existe, queridos. Há pessoas que dizem, e com muita autoridade, e eu gosto de ver pessoas que dizem isso, que se Deus quisesse, o inimigo não sobrevive 1 minuto nessa guerra, o inimigo é infinitamente inferior a Deus, né? Mas não tem nem graça o inimigo achar que pode ter alguma coisa, alguma vantagem sobre Deus. É por isso que ele persegue a sua igreja. É por isso que o inimigo tenta aliciar a igreja, né? Fazer com que a igreja fracasse. O ataque do inimigo é a igreja, porque ele sabendo que atingindo a igreja, ele atinge a Deus. Mas nem para isso ele tem o poder quando debaixo do propósito de Deus isso não acontece, né? Deus está guardando, Deus livra a sua igreja. Então o Armagedon, muito mais do que um lugar, ele significa um processo pelo qual Deus livra o seu povo. Ele pode ser a comparação do Mar Vermelho, né? Onde o povo passa a pé enxuto com a provisão de Deus e chega do outro lado, né? Ao contrário do que acontece, ou a semelhança do que acontece com o cântico de Miriam, com o cântico de Moisés, com o júbilo do povo ao atravessar o Mar Vermelho e ainda tendo um grande deserto para atravessar e chegar na Terra Prometida, essa passagem do Armagedon significa também a nossa chegada no Reino Celestial. Louvamos a Deus por essa questão. A partir do capítulo 16, nós encontramos então um desfecho sendo abreviado. Nessa grande guerra, Deus é vencedor. Nessa grande guerra, a igreja é vencedora. Louvado seja Deus por pertencermos a Deus, a sua igreja, sermos a sua igreja, que Ele comprou com o sangue de Jesus Cristo, a fim de pertencê-lo e vivermos para a sua glória. Você não pode sentir ou se intimidar diante da força do inimigo, porque como o apóstolo Paulo já diz, né, dizia nas suas cartas às igrejas, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Louvado seja Deus pela sua vida. Nós estamos encerrando esses versículos
E na semana que vem nós estaremos partindo para o último flagelo, o 7º flagelo, né, da taça de Deus sendo derramada, mostrando então o desfecho da história da humanidade no capítulo 16, tá bom? Novamente nós estaremos orando, né? E finalmente estaremos orando para que Deus esteja nos abençoando e nos provendo oportunidade de reunirmos fisicamente. Eu gostaria de cantar o hino com você, o hino de número 299, porque esse hino é o nosso pedido a Deus para que enquanto estamos assim, bem é o hino chamado Renovação. Enquanto nós estamos nessa situação de quarentena, peçamos a Deus que permaneça com o seu poder divino sobre a sua igreja. Vamos entoar, louvar a Deus com esse hino e logo após estaremos orando para terminar. Ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó, renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido a Deus, que esteja fortalecendo a igreja nesse momento em que estamos vivendo essa quarentena, a fim de podermos retornar com todo o vigor, quando for possível reunirmos fisicamente e aí dar aquele abraço gostoso em cada irmão, a fim de que sejamos consolados e mutuamente edificados em comunhão com a igreja e com o nosso Deus. Quero pedir que você esteja orando novamente no seu lar pelo Marcos Vinícius. Foi nos pedido que orássemos por ele. Já fizemos essa oração para que Deus tenha misericórdia dele. E no seu culto familiar, você esteja entregando a vida do Marcos Vinícius. Quero pedir que você esteja orando pelo pastor Márcio. Ele é cunhado da minha prima, ele é pastor e está em coma, sendo medicado e utilizando hoje o aparelho que é o respirador artificial. Está difícil, irmãos? É difícil, mas nós cremos que Deus tem poder para trazê-lo de volta à vida, assim como Deus pode recolhê-lo também para o louvor da sua glória. Amém? Mas e que em todas as coisas a vontade de Deus, que é soberana, seja a melhor para a vida do seu servo. Nós pedimos que os irmãos estejam orando pelos nossos irmãos que estão enlutados, passaram por essas
últimas tempestades aí, e que Deus esteja consolando a vida dos nossos irmãos. Queremos pedir que você esteja orando. Já fizemos a menção aqui do nosso irmão Edivan e da nossa irmã Deise, e recebemos hoje, né, uma palavra gostosa dos nossos irmãos, que nos trouxeram a boa notícia de estar levando alimento para algumas pessoas que estão padecendo de fome, né? E fome não somente de alimentos sólidos e físicos, né, materiais, mas da própria palavra de Deus, pessoas que estão sendo evangelizadas e estão testemunhando da graça de Deus na vida deles. Que Deus esteja abençoando nossos irmãos lá. Então, continue orando pelos nossos irmãos que estão militando lá. Lembrando do nosso irmão Celso, né, e da sua esposa e do seu filho, que nós estejamos orando também pelo Celso e pela Ellen, que estão militando na obra de Deus, junto ao nosso povo, ao povo chinês, para que eles sejam alcançados também pela graça de Deus. Vamos orar? Deus, nós louvamos o Teu nome, rendemos graças a Ti por essa oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque pela Tua palavra encontramos consolo para as nossas vidas e a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós até o desfecho da história da igreja, terminando na eternidade com o Senhor. A nossa garantia é de que nós somos peregrinos aqui nessa terra e temos as mansões celestiais, uma cidade eterna, uma cidade garantida nos céus para vivermos a eternidade com o Senhor. Por isso, ó Deus, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra é rica nas Suas promessas e temos a certeza de que o Senhor é fiel para cumprir todas as Suas promessas. Tu não és homem para mentir, e por isso nós cremos que todas as Suas promessas irão se realizar em nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja edificante para a Tua igreja em todo o tempo. E nesse tempo em que estamos de quarentena, o Senhor esteja falando ao nosso coração, reavivando, Senhor, a cada dia o nosso ânimo e desejando, reafirmando em nosso coração o desejo de encontrarmos com nossos irmãos num momento breve na Sua igreja para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Dá-nos a alegria de compartilhar com o Senhor, com os nossos irmãos, mais uma vez, a oportunidade de estarmos reunidos em torno da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, fiquem com Deus. Estaremos te esperando aqui na quinta-feira para nos reunirmos em oração, onde estaremos orando pela nossa vida, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e, enfim, para todo mundo que está sofrendo com essa pandemia. Que Deus os abençoe, fique com Deus e até quinta-feira.